Olá, vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Williams e nesse vídeo estarei falando um pouco sobre ordenação de vetores. Vamos começar falando do algoritmo mais simples que tem para ordenar um vetor, que é o Selection Sort. Só para você entender, o que é a ordenação de vetor? É você pegar um vetor que está desordenado e colocar em alguma ordem. Uma ordem crescente, uma ordem decrescente, alfabética, por exemplo. Nesse caso, vamos trabalhar com número e vamos colocar numa ordem crescente, para a gente entender. Qual que é a ideia do Selection Sort? Né? A ideia, antes da gente ir para o código, a ideia dele é você vai encontrar o menor valor do elemento, o menor valor do vetor. Então, encontre o menor elemento e coloque na primeira posição do vetor. Então, esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu percorro todo o vetor e encontro o menor valor. Qual que é o menor valor? 1. Então, eu pego o 1 e coloco na primeira posição. E troco, né? O 3 eu vou lá para a posição do 1. E o próximo passo, eu vou repetir o passo anterior para o vetor restante. Por quê? Se o primeiro elemento já está se o menor elemento já está na primeira posição, ele já está ok. Eu só preciso me preocupar com o restante do vetor, certo? Então vamos executar aqui na prática para a gente entender melhor. Então eu começo o meu primeiro passo, né? Eu começo olhando para o primeiro elemento, certo? Então, como eu não olhei ainda, eu não conheço os outros elementos do vetor, eu vou considerar que esse primeiro elemento é o menor valor. Então, no próximo passo, eu vou olhar o próximo valor. O próximo valor é o 6. Aí eu verifico, o 6 é menor do que o que eu tenho até o momento? O menor que eu tenho é o 3. O 6 não é. Então, vou para o próximo. O 7, que é o que eu estou olhando, é menor do que o que eu tenho até o momento? O que eu tenho é o 3, então o 7 não é. Então, vou para o próximo. Aqui mudou de história. O 1 é menor do que o que eu tinha até o momento? É. O 1 é menor do que o 3. Então, na verdade, o meu menor agora passa a ser o 1. Então, eu vou guardando aqui qual é o menor valor que eu tenho, porque eu vou usar ele para fazer a troca depois. Vou para a próxima posição. 5 é menor do que 1? Não. 4 é menor do que 1? Não. 2 é menor do que 1? Não. Então, cheguei no final do meu vetor, então já olhei todos os valores e eu encontrei aqui que o 1 é o menor valor. Então, se 1 é o menor valor, ele vai para a primeira posição. Aí o 3 vem para cá para o lugar dele. Então, é isso que aconteceu aqui. Ó. O 1 foi para a primeira posição e o 3 veio para cá. Então, o primeiro passo é esse. Encontre o menor valor e coloque na primeira posição do vetor. Fiz isso para o primeiro. Agora, qual que é o segundo passo? Repita o passo 1 para o restante do vetor. Então, o 1 já está no lugar certo. Eu só preciso me preocupar com o que está abaixo. Então, vamos ver para o 6. Como eu não conheço o resto do vetor, eu considero agora que o meu menor valor é o 6. Né? Como faço tudo igual anteriormente. Então, eu vou olhar o próximo valor depois do 6. O 7 é menor do que o 6? Não. Então, o 6 continua sendo o mínimo. O 3 é menor do que o 6? Sim. Então, na verdade, agora o 3 vai ser o menor valor. Vou para o próximo. 5 é menor do que o 3? Não. Então, o 3 continua sendo o menor valor. Vou para o próximo. 4 é menor do que o 3? Não. Então, o 3 continua sendo o menor valor. Chego aqui no último, que é o 2. O 2 é menor do que o 3. Então, na verdade, agora o meu menor valor é o 2. Cheguei no final do vetor. Então, eu olhei todo ele. Encontrei qual é o menor valor. É o 2. Então, eu vou colocar ele na primeira posição do vetor. Lembrando que eu estou considerando o vetor a partir do 1, porque eu estou considerando só o vetor restante, né? Então, quem que vai para a primeira posição desse vetor restante aqui? O 2, que é o menor valor. Pronto, então, do 1 ao 2 já está ok. Eu só preciso me preocupar com o que está embaixo. Então, eu vou olhar o próximo valor. Então, eu sempre começo o mínimo sendo o próprio valor que eu estou olhando. Olha o próximo valor. O 3 é menor do que o 7? É, então o meu menor valor é o 3. 5 é menor do que o 3? Não, então o 3 continua no lugar dele. 4 é menor do que o 3? Não, então continua no lugar dele. Cheguei no último, que é o 6, também não é menor do que o 3, então eu vou trocar, né? Qual que é o menor valor? O 3, então eu vou colocar ele nessa primeira posição do vetor que eu estou considerando. Então, troquei o 3, agora eu vou considerar o próximo vetor, né? Vou repetir o passo 1 para o vetor restante. Então, vou encontrar o menor valor. Considero o 7 como sendo o meu menor valor e vou olhar o próximo. 5 é menor do que o 7? Sim. Então, eu marco o 5 como sendo o meu menor. Vou para o próximo, que é o 4.
4 é menor do que o 5? É. Então, na verdade, o meu menor é o 4. Vou para o próximo. O 6 é menor? Não. Então, o 4 continua sendo o menor valor ali do meu vetor restante. No caso, cheguei no final do vetor, analisei todos os valores, descobri que o 4 é o menor. Então, vou colocar o 4 na primeira posição. Vou para o próximo, né? Então, considero o 5 como menor valor e vou olhar os próximos. O 7 não vai ser maior, não vai ser menor, então tá ok. O 6 também não vai ser menor, então nesse caso eu não vou trocar, porque o 5 já é o meu mínimo. Então ele fica no lugar dele mesmo. Vou para o 7. Então, no caso do 7, né, eu vou olhar o próximo elemento, que é o 6. Vai ser menor do que o 7. Como eu já terminei, o meu já está no final do vetor, então eu só vou pegar esse menor valor que é o 6 e colocar na primeira posição do vetor restante, nesse caso é essa posição aqui. Então eu vou trocar o 6 com 7. O último valor do vetor, ele é o menor valor. Como só tem um elemento, ele mesmo já é o menor, né? Então eu vou considerar ele como já sendo já ordenado, certo? Então eu nunca executo o último passo, tá? Eu já saio, porque eu sei se só tem sempre um vetor com um único elemento, ele já é considerado ordenado. Então, essa é a ideia do selection sort. Encontro o menor valor, coloco na primeira posição. Depois, encontro o menor valor, coloco na segunda posição. Encontro o menor valor, coloco na terceira posição e assim por diante. Mas como vai ficar isso aqui no código, né? Então, vamos para o código. Eu tenho aqui vamos começar do zero. Só para completar, tá? Essa parte de ordenação, a gente vai entender aqui a lógica para a gente poder melhorar a implementação de novas soluções, mas de uma forma geral, você não precisa implementar o algoritmo de ordenação, tá? Olha como ficaria simples se a gente já usasse o algoritmo de ordenação que já vem no próprio Python, tá? Deixa eu criar um vetorzinho aqui, de exemplo, só para a gente já usar. Já tem aqui. Vou pegar esse vetor de exemplo. Vou executar isso daqui no terminal. Para executar, no caso, como eu estou rodando em Python, coloco Python 3, que é a minha versão aqui, e o nome do meu programa, que é selection sort.py. Pronto, ó. Eu peguei um vetor desordenado, né, 7, 3, 1, 2, e quando eu executei o sort aqui, ele pegou o vetor e ordenou de 1 a 10. Então, a ordenação, você não vai precisar ficar implementando esses algoritmos de ordenação para uso prático, né? A ideia é você implementar esse algoritmo para melhorar a sua lógica e para usar essa lógica em outras soluções que não tenham pronto nas bibliotecas aí disponíveis, certo? Então, mas vamos comentar essa linha aqui, vou até tirar ela para a gente não se confundir. Então eu tenho vou começar aqui com esse vetor. Então o que eu tenho é meu vetor v igual a 7,3,1 e assim por diante. Vou criar uma função chamada selection sort, certo? Essa vai ser minha função. Para começar uma função em Python, coloco def aqui. Def é o nome da função. O que eu recebo como parâmetro? Um vetor que eu vou ordenar. Bom, para começar, a primeira coisa, eu vou pegar o tamanho do vetor, tá? Pra gente iterar sobre ele. Então, eu uso esse comando len, no caso, em Python, o vetor é representado por uma lista, e o tamanho dessa lista é dado por esse len. Bom, então como eu já sei o tamanho, né? Então eu vou fazer o que? Vamos considerar um único passo, sem fazer toda a iteração, depois a gente coloca. O primeiro passo seria encontrar o menor valor. Como que eu encontro o menor valor de um elemento, de um vetor? É simples. Eu posso começar olhando valor mesmo, né? Então coloca assim, ó, min começa com um valor, por exemplo, bem grande. Aí eu vou fazer um for, né? For i in range no tamanho do vetor, né, que eu tenho. Não vou começar no primeiro, eu vou começar aqui
né? Olha, esse range, eu vou colocar aqui só para entender melhor, mas esse range a gente coloca, ele vai gerar aqui índices de 0 até o tamanho do vetor, tá bom? Então, para cada elemento do meu vetor, eu vou verificar o seguinte: se o elemento naquela posição for maior, quer dizer, eu vou encontrar o menor valor, for menor do que o mínimo que eu tenho, então, na verdade, o meu mínimo vai ser o valor na posição I. Então, isso daqui faria a gente encontrar o menor valor, tá? Certo? Eu posso até executar aqui, colocar um print do min. E vou... Aqui, ó, lembrando que como eu iniciei esse mínimo como um valor aqui de 1000, só vai funcionar para esses valores. Então, eu posso, para sempre entrar, eu posso colocar um valor bem grande aqui, ó. Na primeira vez, qualquer que seja o valor vai ser menor do que esse daqui, então vai dar certo. Então, vou testar aqui, colocar aqui selection sort, passando o meu vetor que eu já tenho aqui como parâmetro. Qual que é o menor valor do meu vetor? É o 1. Então, eu quero que ele mostre o 1 aqui na tela, certo? Vamos executar só para ver. Lembrando que aqui a gente está fazendo só a ideia, primeiro passo lá do algoritmo, que é encontrar o menor valor. Depois a gente vai fazer para repetir para os próximos. Ó, imprimiu aqui um menor valor, que é 1. Então pronto, a gente já sabe encontrar o menor valor. Basta percorrer todo o vetor e verificando. Eu olho para o primeiro elemento, é o menor? Então guardo ele. Olho para o próximo, é o menor? Não, então continuo com o anterior. Então no final das contas, esse meu min aqui vai receber o menor valor. Mas no caso, tem uma questão que a gente vai precisar ajustar um detalhe, que a gente não quer guardar o menor valor, a gente quer guardar o índice, porque depois a gente vai ter que trocar. Então eu vou colocar, em vez de menor, eu vou colocar min e dx. Min e dx. E aqui eu vou considerar que o meu menor índice é o 0. Porque o menor é o primeiro. E já vou começar aqui olhando. Não vou olhar mais o primeiro valor, tá? Eu vou começar olhando a partir do segundo valor. Porque o primeiro eu já sei que eu considero como menor no início e vou olhando os próximos. E aqui, ó, eu olho, em vez de olhar o valor, eu olho o vetor na posição do índice que eu quero comparar. Então, o meu primeiro índice começa em 0. Então, eu vou comparar os valores do vetor com a posição 0. O que acontece? Se o cara da posição I aqui for menor do que o valor no índice menor, eu atualizo o índice em vez de atualizar o valor. Então, aqui o índice vai ser o I. Então, se eu encontrar uma posição do vetor que tem um valor menor, eu guardo, em vez do valor, eu guardo o índice. Então, essa daqui vai ser a nossa lógica, tá? Então, aqui, ó, eu vou imprimir, vou executar novamente, vai imprimir, em vez de imprimir o menor valor, vai imprimir o índice do menor valor. Então, opa. Deu algum erro. Ah, esqueci de, eu mudei ali para mim dx, esqueci de ajustar. Ó, então o índice do menor valor, ele colocou aqui o 2, vamos ver se é isso mesmo. Ó, posição 0, posição 1, posição 2. Posição 2 é a posição do menor valor, que é o 1. Então pronto, então o primeiro passo aqui do nosso algoritmo a gente já fez, que é encontre o menor valor, né? Primeiro, aí depois ele diz aqui para colocar na primeira posição, para a gente fazer a troca. Então, para fazer a troca, a gente já vai colocar aqui a interação para todos os outros, tá? A gente já encontrou, então isso daqui vai ser necessário para fazer a troca. Eu vou até tirar esse print daqui. E só vou ajustar aqui como a gente o índice que a gente usou aqui na lógica para procurar, só iniciar de novo. Ele é o J, ó, o que vai percorrendo, né? Então vou ajustar aqui para ser o J, tá? Em vez de I. Então J é o cara que procura no menor valor. E o I, eu vou considerar o I como a posição a partir da qual eu estou analisando o vetor. Então começa no 0, depois vai para o 1, depois para o 2 e assim por diante.
Então como que eu percorro? Olha, esse passo aqui é interno, então eu vou ter que criar um for interno. Então eu vou criar um for aqui, for i in range de... Não preciso colocar, né? Vai começar do zero até o tamanho do vetor, que é o size. Só que na verdade eu não preciso percorrer todo o vetor, né? Eu posso colocar aqui como size -1. Por quê? Porque quando eu chegar na última posição, o vetor já vai estar ordenado, certo? Então só vou dar um tab aqui para indentar. Então vou repetir o passo, esse passo de encontrar o menor valor e colocar na posição, eu vou ter que repetir ele para todos os caras. Aí o meu min dx aqui não vai ser o zero sempre, ele vai ser o min, sempre eu começo com o i, lembra lá da ideia? Então aqui o mínimo eu vou começar com o i. Então o meu menor índice começa sendo o i. Eu verifico se dentro do vetor tem algum valor que é menor do que o que está na posição i. Se tiver, eu guardo o índice daquele cara. Depois que finalizar esse for, eu tenho o índice do menor valor. Aí tem um detalhe, tá? Eu não troquei ainda, então eu tenho que fazer uma validaçãozinha aqui, ó. Vou verificar se o min e dx for diferente de i, ou seja, se eu encontrei algum menor valor do que o i, eu vou fazer uma substituição. Tem várias formas de fazer a substituição, tá? Mas no caso, eu vou fazer a forma mais simples, que é o que? Guardar o valor da posição i dentro de uma variável temporária, atualizar o valor da posição i, que eu estou olhando nesse momento, com o valor mínimo. Né? Lembra que ele diz lá, coloque o menor valor na posição 0, que no caso, quando eu começar o valor, vai ser a primeira posição, que é a posição i. Então, mas eu guardei aqui o valor do i, por quê? Porque eu vou ter que atualizar também a outra posição do vetor, né? Já que é uma troca, eu atualizo o que está no i, e eu também tenho que atualizar o que estava lá na posição desse menor valor, certo? Então eu guardo o valor dentro de uma variável temporária, atualizo o valor do i, e depois atualizo o valor do índice da menor posição para o valor do i, certo? Então só faço uma troca aqui. Tem função para isso, tá? Eu estou colocando aqui mais para a gente entender a lógica mesmo. Então, nesse caso aqui a gente tem o selection sort pronto. A gente só precisa colocar aqui uma função para imprimir. Vamos colocar um print v. Depois a gente faz uma impressão mais bonita, mas assim funciona. Então, antes de executar, vamos ver se a lógica está ok. Olha, para cada índice do vetor, eu vou fazer o que? Eu vou encontrar o menor valor e colocar o menor valor naquela posição. Então vai acontecer o que? Eu vou para o primeiro cara, eu vou encontrar o menor valor e colocar na primeira posição. Depois, encontrar o menor valor e colocar na segunda posição. Encontrar o menor valor e colocar na terceira posição. Então é isso, por isso que eu percorro todo o vetor. E como que eu acho o menor valor? Percorrendo todo o vetor também da mesma forma. Se eu encontrei o menor valor, eu atualizo. Vou executar aqui para ver se está ok. Olha, no caso aqui 17695, ele não atualizou. Vamos ver o motivo aqui. Entender aqui porque que não deu certo. Eu recebi o v como parâmetro e teria aqui o i no range do tamanho do vetor. Considerei o menor valor como sendo i. Se o valor na posição j for menor, então eu atualizo. Se esse mínimo for diferente do i, eu guardo o valor, pego o valor, guardo o valor do i,
Atualize o valor do I com o tempo. Ah, fiz uma coisa errada aqui, ó. Quando a gente... olha o segundo passo aqui, ele diz, repita o passo anterior para o vetor restante. Nesse caso aqui eu estou sempre olhando para o vetor desde o início, tá? Mas eu só posso olhar os valores para o vetor que eu estou considerando a partir do índice I. Então esse meu range aqui, ele tem que começar a partir do I. Como eu sei que o I, eu não preciso olhar o I porque o I é ele mesmo, então eu posso começar a partir do I mais 1, tá? Então, isso daqui eu estou garantindo que eu sempre estou olhando só o vetor restante, eu não estou olhando para trás. Que o vetor para trás ele já está ordenado, né? Então, vou executar aqui. Opa, agora deu certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele pegou esse vetor desorganizado aqui e colocou numa ordem, no caso aqui, numa ordem crescente. Ah, eu quero colocar o meu vetor, eu quero ordenar só que em outra ordem. Tem duas formas. Você pode colocar nessa ordem, depois só virar o vetor, né? Ou você pode fazer, nesse caso aqui, tá? As variáveis eu teria que ajustar para ficar melhor. Mas uma coisa que eu poderia fazer era só trocar esse sinal aqui, tá? Se eu trocar esse sinal aqui, as variáveis não vão estar ok, porque não vou encontrar mais o menor valor, vai ser o máximo. Mas eu trocando esse sinal, eu mudo a ordem do meu vetor. Então, em vez de ser de 1 a 10, vai ser de 10 a 1. Ou seja, em vez de ser ordem crescente, vai ser ordem decrescente. Por quê? Porque a ideia para encontrar o menor valor é a mesma ideia de encontrar o maior valor. É percorrer todo o vetor e ir salvando ou o menor ou o maior. Como que eu verifico o menor? Sinal de menor. Como que eu verifico o maior? Sinal do menor. Pronto. Então, uma mesma lógica eu já consigo ordenar o vetor de duas formas, tanto crescente quanto decrescente. Então, essa é a ideia do Selection Sort, né? Espero que você tenha... Nesse primeiro algoritmo eu tentei ir bem mais detalhadamente, que é para a gente pegar a lógica, como funciona, substituição de valor, encontrar o menor valor do vetor e tudo mais. Nos próximos a gente já vai pular essa parte, já vai pegar mais a parte lógica específica daquele algoritmo de ordenação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha. Sugestões são bem-vindas. E também, né, compartilhe com seus amigos aí, com seus colegas que gostem também, né, da parte de programação, de lógica. Então é isso. Até o próximo vídeo.